Nessa aula aqui nós vamos continuar falando sobre aceleração escalar. Nosso objetivo é fixar o conteúdo já estudado em aulas anteriores. Então veja aí o problema de aprendizagem 1. A figura ao lado representa o movimento de um carrinho com velocímetro que se desloca num plano inclinado de laboratório. Então está aqui a figura, isso aqui é um plano inclinado e o carrinho foi abandonado. Inicialmente, o velocímetro do carrinho mostrava uma velocidade de 0 metro por segundo. Passou-se um segundo, o cronômetro contou um segundo, de 0 para 1, a velocidade aumentou de 0 metro por segundo, ou seja, do repouso até uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Passou-se mais um segundo, o carrinho continuou descendo e a velocidade passou a ser 1 metro por segundo. Passou-se mais um segundo, de 2 segundos para 3 segundos, a velocidade aumentou de 1 para 1,5 metros por segundo. Então, qual é a pergunta que se faz? Qual é a aceleração escalar média do carrinho de 0 até 3 segundos? Então, repare, a velocidade não é constante. Se a velocidade não é constante, isso significa que existe uma aceleração. E é isso que nós vamos calcular. Já aprendemos em aulas anteriores que a aceleração média é igual à variação da velocidade sobre a variação de tempo. Então, vamos pegar a informação de 0 até 3 segundos. Então, vamos chamar isso aqui de velocidade final. Então, a aceleração média, ela é igual. Vamos lá, velocidade final, que é velocidade final? 1,5 metro por segundo. Menos velocidade inicial, 0 metro por segundo. Delta T, tempo final, tempo inicial. Então, quem é o tempo final? 3 segundos. Tempo inicial, 0 segundos. Então, a aceleração média, ela será 1,5 menos 0, vai dar 1,5 unidade metro por segundo. 3 menos 0, 3 segundos. Então, a aceleração média será D. 1,5 dividido por 3. O que vai dar 1,5 dividido por 3? Vai dar 0,5 unidade, nós já estudamos, está na aula conceitual, a unidade vai ser metro por segundo ao quadrado. Então, isto que está sendo mostrado aqui é a aceleração média do carrinho. Significado físico dessa resposta. A cada segundo que se passa, aumenta-se 0,5 unidade na velocidade. A cada segundo que se passa, a cada segundo que se passa, aumenta-se meia unidade na grandeza chamada velocidade. Esse é o significado. Letra B. A aceleração escalar do carrinho coincide com a aceleração instantânea? Também esta informação encontra-se na aula conceitual de aceleração escalar e aceleração instantânea. Escalar média e instantânea. Veja, quando calculamos a aceleração média para um intervalo de tempo de 0 até 3 segundos, encontramos esse valor mostrado aqui nessa resposta. Se nós estrangularmos o tempo, se nós fizermos o intervalo de tempo muito pequeno, nós vamos ver que a aceleração continua sendo esse valor. Então,
se você pegar, por exemplo, para esse intervalo de tempo aqui, ó, de 1 segundo, você reduziu o ΔT, e aí você vai ter uma velocidade média, uma aceleração média, você vai ter uma aceleração média para esse intervalo aqui, ó. E nesse caso, quando você vai diminuindo o ΔT e continua encontrando o mesmo valor da aceleração para um longo ΔT, para um ΔT grande, então se ao reduzir o ΔT você encontrar o mesmo valor para a aceleração, aí você diz que a aceleração média ela coincide com a aceleração instantânea. Daqui é a média, daqui é a instantânea. Bom, então a aceleração média ela coincide com a instantânea. Outra informação aqui para você ver que de fato coincide. Olha, para intervalos de tempos iguais, a velocidade sofre variações iguais. Intervalo de, olha para aqui, ó, intervalo de 1 segundo. Intervalo de 1 segundo. Variação 0,5. Mais um intervalo de 1 segundo. Variação 0,5. Mais uma variação de tempo de 1 segundo. A variação na velocidade foi de 0,5. Então, nesse caso, você fala que a aceleração média coincide com a aceleração instantânea. E em intervalos de tempos iguais, a velocidade sofre acréscimo ou decréscimo em quantidade igual. No caso aqui, sofre acréscimo. Então, resposta: sim, a aceleração escalar média do carrinho coincide, sim, com a aceleração instantânea. Por quê? Em intervalos de tempos iguais, a velocidade sofre acréscimos iguais. O autor pede aqui, para classificar o movimento em movimento acelerado ou retardado. Então vamos lá, um conceito novo aí. O movimento é chamado de movimento acelerado quando o módulo da velocidade aumenta. E olhando para aqui, o módulo da velocidade está aumentando. Portanto, o movimento é chamado de movimento acelerado. Se você tivesse uma situação em que o módulo da velocidade diminuísse, faz um exercício mental aí. Imagina uma pedra que você joga para cima. Você joga uma pedra para cima durante o intervalo de tempo que ela está subindo, o módulo da velocidade dela vai diminuindo. Então, seria esse um caso de movimento retardado. Então, se você jogar uma pedra para cima, quando ela estiver subindo, ela vai ter um movimento retardado, ou seja, aquele movimento cujo módulo da velocidade diminui, certo? Então, se o módulo da velocidade diminuir, você vai ter uma situação de velocidade de movimento retardado. Na sequência, o autor pede para construir o gráfico de V versus T. Aqui na letra D pede: construa o gráfico de velocidade versus tempo.
Então, se nós voltarmos lá na parte onde nós achamos a aceleração, vimos que a aceleração média coincide com a aceleração instantânea e que é uma constante. Que constante é essa que nós encontramos? 0,5 metros por segundo. Vimos que a velocidade ela aumenta com o passar do tempo e aumenta a uma taxa constante. Então nós temos aqui uma maneira de fazer o gráfico de V versus T. Vamos colocar aqui os tempos em questão. Nós temos um tempo 0, depois nós temos um tempo 1, um tempo 2, um tempo 3, 1, 2, 3, tempo tomado em segundo. Temos aqui a velocidade tomada em metro por segundo. Agora, vamos escrever as velocidades em questão. Quais são as velocidades em questão? Uma velocidade nula, depois uma velocidade 0,5, 0,5, qual é a unidade? Metro por segundo. Depois uma velocidade de 1, depois uma velocidade de 1,5 metro por segundo. E agora vamos ver. No tempo zero, a velocidade é 0. Então, nós temos o seguinte ponto. Ó, um ponto na origem. Tempo 0, velocidade 0. Tempo 1, velocidade 0,5. Então, está aqui, ó, tempo 1, velocidade 0,5. Tempo 2, velocidade 1. Tempo 3, velocidade 1,5. Tempo 3, olha aqui, ó, tempo 3, velocidade 1,5. Então, note que esses pontos estão alinhados. Uma observação importante. A partir desse gráfico, daqui a pouco, nós vamos aprender como escrever uma sentença matemática que seja V em função de T. É uma informação que nós podemos tirar desse gráfico. Então, mais um problema de aprendizagem. Problema 2. O que ele diz? Um projétil sai de uma arma com velocidade escalar de 1.800 km por hora. Sabendo que ele gasta 0,4 milésimos de segundo desde a explosão até abandonar a arma, determine sua aceleração escalar média nesse intervalo de tempo. Então, está aqui um desenho simplificado da arma. Aqui em azul está o projétil. Aqui está a parte explosiva. Ao explodir, ela vai jogar esse projétil para frente. Esse projétil vai ser acelerado ao longo desse cano até sair da arma aqui. A pergunta que se faz é: qual é a aceleração desse projétil durante o tempo que ele percorre ao longo desse cano da arma? Está mostrado aqui. Então, inicialmente, o projétil está aqui em repouso, com uma velocidade, vou chamar de velocidade inicial 0, e ele vai sair aqui com uma velocidade final de 1.800 km por hora. Para nós transformarmos esta velocidade em metro por segundo, nós vamos pegar 1.800 e dividir por 3,6, conforme já dito em aulas anteriores. Dividindo 1.800 por 3,6, nós vamos obter 500. E aí no sistema internacional já, 500 metros por segundo.
Nós já tivemos uma aula onde nós falamos dessa transformação, quilômetro por hora para metro por segundo. Então a pergunta é, qual é a aceleração média durante o percurso desse projétil até sair totalmente aqui da arma? Então nós temos que a aceleração média é ΔV dividido por ΔT. Então a aceleração média será de velocidade final, que é 500 metros por segundo, velocidade inicial 0 metro por segundo, tempo 4 milésimos de segundo. O que é 4 milésimos de segundo? Aliás, 0,4 milésimo de segundo. Milésimo é 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 é 1 sobre 10 elevado a 3. Isso aqui vai dar 10 elevado a menos 3. Então, milésimo é 0,4 vezes 10 a menos 3. Unidade segundo. Então, a aceleração média será de 500 menos 0, simplesmente 500. Unidade metro por segundo. 0,4 vezes 10 é menos 3. Vou jogar 0,4 vezes 10 é menos 3. Vou trazer a vírgula para cá. Se eu trouxe a vírgula para cá, eu aumento o número, então eu tenho que diminuir aqui na potência. Diminuir na potência é reduzir uma unidade. Menos 3, então vai para menos 4. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 4. Então seria aqui 10 a menos 4 unidades segundo. Para ficar mais fácil ainda, vamos escrever esse aqui também em potência de 10. 500 é 5 vezes 100. 5 vezes 100, 5 vezes 10 ao quadrado. Aqui embaixo, 4 vezes 10 elevado a menos 4. Unidade metro por segundo, unidade aqui segundo. Então a aceleração média ela vai ser 5 dividido por 4 a 1,25. 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a menos 4. Esse 10 a menos 4 vai para o numerador com sinal positivo, então vai ficar 10 a mais 6. 10 a mais 6. Vamos até colocar aqui, 10 a mais 6. Unidade metro por segundo ao quadrado, por se tratar de aceleração no sistema internacional.